e você não vê as batalhas. Às vezes o cara tá desmotivado, às vezes, tem 30, 40 anos, eu vou só tocar a minha vida. Você vê o Roberto Marinho, ele construiu a Rede Globo, ele só tinha aquele jornal O Globo, com 65 para 70 anos de idade. Eu vi uma vez aquele programa, aquele O Aprendiz, do Roberto Justus, que o cara falou pro Roberto, eu acho que o Roberto Justus na época já tinha 60 e poucos anos. E ele, ou 50 e pouco, eu sei que o cara falou, não, aí o Roberto falou, o que você quer fazer no final da sua vida? Ele, eu quero aposentar com 60 e pouco. Ele falou, então você está falando para mim que daqui 2 anos eu tenho que ir aposentar? Já deveria estar aposentado. Então hoje essa visão de aposentadoria e de parar é para o funcionário, para o caixa de salário mínimo. Então você vê empresários, às vezes eu ficava pensando com esses empresários aí, milionários, falava, cara, para que o cara trabalha? Para que um dono da van, bilionário, parece só o patrimônio pessoal dele é 10 bilhões de reais, por que um cara desse trabalha, né? Às vezes a gente vai descobrir que esses empresários, o que motiva, porque chega um ponto que não é mais dinheiro, chega um ponto que é muito mais. Interna, porque se for por dinheiro, o cara, nos 2 primeiros bilhões ali, o cara para, né? Normalmente o cara para. Mas é o que acontece, muita gente que ganha na loteria, né? Não, o problema da loteria ainda tem... Ele acha que vai aposentar, ele torra tudo. É a questão da consistência, né? De ser pleno. Às vezes o cara ganhou na loteria, ele só deu um up, né? Em um setor da vida dele, que foi o dinheiro. Mas o cara, às vezes, tá com a família toda... Quantos a gente já viu aí que o cara gastou em cabaré, né? Vamos colocar aqui. Com mulheres e tudo mais. Então, assim, outro que o homem morreu, a mulher matou por causa do dinheiro. Então, assim... Mentalidade velha. Ou seja, tem uma química por trás disso. Não é só o dinheiro, né? E você pensar o seguinte, o dono da Amazon, o Bezos lá, o Jeff Bezos. Ele... O cara bilionário, o cara que não precisa... Acho que um cara desse chega em qualquer loja e... O cara que não faz mais conta. Você chega num padrão de vida assim, você não faz conta mais. Só manda fazer. Se bem que tem uns caras que são não, mas apagador de luz com a mão fechada. Mas né? esse aí A gente tava falando aqui nos bastidores do neguinho que tem muita grana. Não, mas é um milhão. Não, mas aí o cara eu acho que é falta de caráter. O cara que é bilionário ou milionário, que a gente conhece aí, que faz questão de um prestador de serviço humilhar o cara por causa de R$100. Isso é falta de caráter. Mas eu falo assim, um cara bilionário, onde eu quero chegar, por exemplo, do dono da Amazon, o cara separou. Isso que eu ia falar agora. Quanto que a esposa dele faturou, hein, gente? Alguém sabe? Os dois. 47 bilhões de dólares. Os dois juntos ainda continuou isso, como né? os 10 mais ricos. Exato. Mas assim, o Bill Gates separou, parece que mesma tem pouco coisa, tempo. 43 bilhões. Então assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, é grana, é ter um emprego, tal, eu vou ter plenitude na família. Mas por que um cara desse separa? Pronto. Por que um cara... Não é, cara, não Pronto, é. É o que você acabou de falar aí. Se fosse, o dinheiro resolveria. Nem é aquele meme lá, né? Dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, né? Mas não é bem isso. Você pode até comprar, mas você não compra. Felicidade, ela... E eu vejo muita história, assim, que às vezes você vê a pessoa pronta, a pessoa às vezes com grana, e você pensa assim... E vê, às vezes, a esposa ou o marido como coadjuvante. Você vê, às vezes, uma empresária top... E o marido, você olha e fala, o que essa mulher tá fazendo com esse cara? Mas não, às vezes você não sabe assim, o tanto que esse cara foi importante para ela chegar onde chegou. Ou a mulher. Às vezes você pega um dono da Amazon e fala, o cara pode ter a mulher que quiser. Mas não sabe, às vezes, o que a esposa dele, que ele separou, passou para ele chegar onde chegou. Então, essa plenitude, essa vivência que eu acho que a ideia desse podcast foi muito bacana para mostrar para as pessoas que você não dá conta de separar, não dá conta de ter essa ideia, tipo, eu deixo a minha família em casa quando eu estou trabalhando, eu deixo o empresário na empresa quando eu chego em casa. Essa ideia não existe. Assim. Isso é utopia
E quem faz isso, assim, então tem que trazer e às vezes a gente ensina a gente acaba com o podcast. Eu acho que não, às vezes não tem existe. alguém que está assistindo que concorda com isso. Fala aqui embaixo, né? Às vezes a pessoa tem uma opinião de que é possível, vive isso, né? De repente a gente pode incluir ela aqui na conversa para contar uma experiência, porque realmente, cara, é difícil, porém eu acho que se você alinhar as áreas, vamos colocar assim, e se esforçar, porque é uma frase que eu tenho utilizado ultimamente, o trabalho duro vale a pena, né? É de uma das empresas que eu sou associado. E o que acontece? O trabalho duro vale a pena, ele vai dar um resultado. E aí você consegue equilibrar, você consegue ter uma família equilibrada, saber lutar as batalhas familiares, financeiras. No Brasil, um dos maiores índices de divórcio que nós temos no Brasil é por causa de finanças. Né? Então, tipo assim, por causa de dinheiro. As pessoas, quando envolvem dinheiro, elas mudam muito. Né?